mas é Jacó. Tem voz de Jacó, mas o preto de Esaú eu não entendi. Tem gente que parece que é, mas não é. Tem gente que parece que tem, mas não tem. Tem gente que parece que faz, mas não faz. Deus vai tirar os cigarros do nosso meio. Tem voz de Jacó, mas é preto de Esaú. Você conhece alguém que parece que tem, mas não tem? Você conhece alguém que parece que é, mas não é? Aí tem outras pessoas que parecem que não tem, mas tem. Tem outras pessoas que parecem que não é, mas é. Essas são a geração que Deus vai levantar no século XXI. Uma geração diferente. Glória a Deus. Abençoou Jacó. Esaú veio, vocês sabem a história, a Bíblia diz que a ira de Esaú se acendeu contra Jacó. Isaac chamou Jacó e disse: ó, parte, vai embora, fica um tempo lá nas terras de seu tio Labão, casa com alguém lá, até que a ira do seu irmão passe, tá bom? Beleza. Jacó juntou tudo que ele tinha e partiu. No meio do caminho, a Bíblia diz que a noite se aproximou e ele tomou uma pedra. Tomou o quê? Uma pedra. Colocou debaixo da sua cabeça para servir de travesseiro e dormiu. Agora vamos analisar agora. Quem é que consegue dormir deitado sobre uma pedra? Ninguém. No mínimo ele entrou no nosso corpo. Só que Jacó deitou e dormiu. Porque a pedra é símbolo de vitória. Vou dizer de novo. A pedra nem sempre vai servir de tropeço. A pedra também é símbolo de vitória. Quer ver uma coisa? Samuel pegou uma pedra e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aí Davi pegou uma pedra e derrubou o gigante. Aí a Bíblia disse: Jesus é a pedra. E sobre essa pedra nós estamos edificados. E a porta do inferno não prevalecerá. Levante a mão que eu vou profetizar. As pedras que estão no seu caminho vai servir de vitória para você. Vai servir de vitória para você. Vai servir de vitória. Glória a Deus. Jacó foi para a casa de Labão. Só que ali Jacó parte diferente. Jacó partiu o quê? Olhe para duas pessoas, dois crentes que são, diga a Deus. Não fale com autoridade, diga a Deus. Vai te levar para a casa de Labão. É na casa de Labão que a gente vai provar se é crente ou não é crente. É na casa de Labão que a gente vai ver que Deus mexe conosco. É na casa de Labão que a gente é provado se a gente vai pegar ou vai sair na casa de Labão. Olha para alguém aí que está preparado. A gente vai descer na casa de Labão. Jacó ficou na casa de Labão 20 anos e um mês. Quantos anos? 20 anos. Pegou tudo que tinha e partiu para a terra de Isaac. Casado, com 11 filhos, abençoado. E aqui que eu vou começar a pregar. Quando ele está se aproximando da terra do seu pai, meu irmão, a Bíblia diz que via Esaú e mais 400 homens. Jacó temeu. Jacó tem o quê? Mandou presentes, servos e servas e não obteve resposta. Alguém se apresentou a ele e disse: vem seu irmão contra você com mais 400. Aleluia. Não tem homem que aguente. Aí Jacó fez passar os presentes diante dele, ficou no arraial de madrugada. É aqui que eu vou começar a pregar. E Jacó se levantou de madrugada. Aperta a mão da minha amiga para ele. Quer vitória? Quer vitória? Se levanta na madrugada. Aleluia. Se levanta na madrugada. Eu deixo que diz que Jacó se levantou naquela mesma noite. Fez passar suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos e tudo quanto tinha. E Jacó ficou. Vou falar, Jesus, vou falar. Quer que Deus se revele para ele, para você? Quer que Deus se revele
Eu estou dizendo para a chore cada mandaia. Veja a mão, porque a autoridade de Deus aqui. Deus quer você sentar. Eu estou dizendo para você ficar só com Deus. Eu estou dizendo para você ficar. Tem gente que fica só para pecar. Tem gente que fica só para fazer coisa errada. Tem gente que fica só para adulterar, para roubar. Mas eu Deus fica só para orar. Fica só para ministrar. Fica só para jejuar. Fica só. Aleluia. E Jacó ficou. Olha para esse crente do céu, diga para ele,